Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes, né? De onde paramos na aula passada. A gente tá na página 36 da apostila, onde eu vou corrigir os deveres, né, que ficou da aula passada para vocês fazerem. Então, vamos lá, página 36. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Questão 1, tá? Aqui no fixação. A obra Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Coca-Cola, do artista plástico brasileiro Cildo Meirelles, além de levantar questões políticas, como com a inscrição da frase Yankees Go Home sobre uma garrafa de Coca-Cola, um dos símbolos mais eminentes do imperialismo norte-americano, para posteriormente devolvê-la à circulação, faz referência à problematização desenvolvida pelos movimentos de vanguarda. Letra A. Aqui. Tendo em vista o título da obra e o período em que foi concebida, qual a proposta da crítica realizada pelo artista nesse trabalho? Então, o que o Cildo Meirelles está querendo dizer com essa proposta aqui das garrafas de Coca-Cola? Ele está trazendo uma ideia de negação à supervalorização da obra de arte. Qualquer pessoa poderia realizar um trabalho de forma idêntica ao que ele fez, sem que fosse considerado plágio, porque não tem distinção entre o original, que foi feito pelo Cildo Meirelles, ou que fosse feito por qualquer outra pessoa, né? Porque ele usou garrafas de Coca-Cola. Então, é isso que ele está trazendo, essa ideia de negação à supervalorização da obra de arte. Vamos para a letra B. Qual é a relação da obra com os movimentos de vanguarda europeia? Gente, a gente vai falar do dadaísmo hoje, né? Mas a resposta dessa questão está ligada ao dadaísmo. Essa proposta do Cildo tem relação direta com esse movimento, porque também traz essa ideia de negação à grandiosidade da obra do artista, tá? Então, essa obra do Cildo tem relação direta com o dadaísmo. Vamos lá para 2. A obra Torso Ritmo, da Anita Mafati, apresenta elementos característicos do movimento futurista. Analise a obra e descreva essas características. Então, vamos lá. Essas características que a gente pode perceber na obra da Mafati são relacionadas à impressão do movimento e à valorização da força do homem. A figura na imagem é composta em uma diagonal, com curvas e distorções que fazem com que a musculatura do personagem, que tá ali retratado, né, parece saltar do papel. Então, essa ideia de movimento, né, é relacionada com o movimento futurista. Vamos para 3. Caracterize as duas fases do cubismo, citando e analisando obras do Picasso e Braque como exemplos. Então, vocês lembram que na aula passada eu falei que tem duas fases do cubismo, né? O cubismo analítico e o cubismo sintético? Então, vamos lá. O movimento da arte cubista começou em Paris, por volta de 1907. Ele foi liderado pelo Picasso e pelo Braque. E os cubistas romperam com muitos anos, né, de tradição, com a ideia de pintura deles que rejeitava pontos de vista único. E eles usavam um sistema de análise em que essas obras tridimensionais foram fragmentadas e redefinidas a partir de vários pontos de vista diferentes e simultâneos. Então, tem as duas fases que eu falei, né? A fase analítica, que é de 1907 a 1912, e a fase sintética, que é de 1913 a 1920. A primeira fase que eu falei, que é a analítica, tentou mostrar os objetos que faziam com que as pessoas exigissem mais da imaginação do que da visão para entender e observar eles. E na fase sintética, as obras já eram compostas de uma forma mais simples e com as cores mais vivas, tá?
É isso, gente. Que caracteriza o cubismo, né? Falando das duas fases ali. Vamos para 4. Leia o trecho a seguir e responda as questões. No filme Vampiros de Düsseldorf, 1931, do diretor austríaco Fritz Lang, podemos observar a nostalgia do claro-escuro. A cena, ora mantida na penumbra, ora riscada por feixes de luz e ora animada por violentos contrastes, modificando-se as cores e a forma das sombras. Há passagens em que as imagens refletidas nos espelhos parecem deformadas, distorcidas. A luz e a escuridão desempenham o papel do ritmo e da cadência da trilha sonora. A. O filme em questão carrega características de qual movimento de vanguarda europeia? Justifique. Ele está falando do movimento expressionismo, do expressionismo alemão, que traz esses contrastes que são violentos, essas cenas escuras e essa distorção de imagem. Distorções, né? Falei errado, gente. Essas distorções de imagem, tá? Então tá falando do expressionismo alemão. Esse filme traz essas características. Vamos para B. O que diz a B? Quais as condições sociais que foram determinantes para caracterizar o movimento em questão? Então, quais foram as condições sociais? Está falando de uma fusão entre o pessimismo e o cenário triste, né, desolador que estava a Alemanha ali no pós-guerra de 1914, 1918, que era uma nação derrotada, né, que foi humilhada e teve que assinar tratados internacionais que acabavam com a honra do povo. Então, esse é o clima, né, esse é o contexto ali do que está acontecendo. Esse clima de derrota, de pessimismo, de desolação. Beleza? Acho que é isso, né? Deixa eu ver se é a mesma coisa. Daí a próxima é uma atividade prática. A gente vai entrar agora na unidade 2 da apostila de vocês, na página 40, que vai falar um pouquinho, né, sobre essa... A gente está no capítulo 5, né, que vai falar um pouquinho sobre a pluralidade de linguagens. Hoje a gente vai falar um pouco do dadaísmo e do surrealismo, que foram dois movimentos que surgiram no começo do século XX. E a gente não consegue definir exatamente, né, a fronteira entre esses dois movimentos, né, entre o dadaísmo e o surrealismo, porque tem vários conceitos, várias técnicas que foram comuns desses dois movimentos, como a valorização do absurdo, que, como no caso do dadaísmo, também era fundamental no caso do surrealismo. Mas a diferença, né, é que no dadaísmo, essa valorização do absurdo, esse automatismo, tinha o objetivo de provocar o público, de questionar as noções tradicionais de bom gosto, de conseguir a libertação das amarras, essa racionalidade, né, desse materialismo, enquanto no surrealismo era o principal instrumento para exceder os limites da representação, permitindo que o espectador entrasse no mundo de sonhos ou de pesadelos. Então, quando a gente fala do dadaísmo, eles estão tentando romper essas amarras, né? Eles estão buscando essa libertação. E no surrealismo, eles estão tentando trazer essa imersão do espectador nesse mundo de sonhos, nesse mundo de pesadelos, nesse mundo subjetivo. Então, a gente vai começar falando do dadaísmo. Foi um movimento literário e artístico que nasceu na Europa ali em 1916, enquanto ainda acontecia a Primeira Guerra. Em Zurique, que fica na Suíça, um grupo de artistas que estavam assim descrentes, estavam incomodados com a sociedade, que eles consideravam responsáveis, né, pelos estragos da Primeira Guerra Mundial, e eles decidiram romper com
todos os valores, os princípios que eram estabelecidos por essa sociedade, inclusive os princípios artísticos, né? E a palavra dada, que vem de dada, não tem nenhum significado. O significado dela é a falta de significado. Inclusive, tem relação com a fala do bebê, né? De Gugu Dadá. E isso traz a ideia do movimento. De falta de sentido mesmo. Então, esses artistas eles se reuniram em Zurique e estavam presentes poetas como o Hugo Ball, o Tristan Tzara, o Marcel Janco, entre outros artistas, né? Não lembro o nome de todos agora. E esses trabalhos desses artistas buscavam provocar o espectador, e eles publicaram vários manifestos que fizeram com que esse movimento, né, o dadaísmo, ficasse conhecido em toda a Europa. Inclusive o Marcel Duchamp, que é bem conhecido, a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, aderiu a esse movimento, né, participou dele. E o dadaísmo, ele trazia a ideia de uma interdisciplinaridade, como eles falavam, né, como a única maneira possível de renovar a linguagem criativa. Então, os artistas plásticos trabalhavam junto com os poetas para produzir essa arte. Então, todo mundo podia ter vivências de vários campos diferentes ao mesmo tempo. Eles trocavam técnicas, eles combinavam essas técnicas. Eles traziam uma ideia de anti-arte, né? De romper com a arte já estabelecida. De questionar o que é essa arte. Qual é o sentido disso? A principal característica, né, é a ruptura com as formas de arte tradicionais. E eles apresentavam para o público obras que tinham um pessimismo, uma ironia, utilizavam objetos que eram comuns do cotidiano e diziam que era arte, que esses objetos cotidianos eram arte. E foi aí que surgiu o ready-made, né? Vou falar mais disso um pouquinho mais pra frente. Então eles pegavam objetos cotidianos e colocavam essas coisas dentro de um contexto artístico. A gente vai falar também um pouquinho do Duchamp. Opa, por que não passou meu slide? Aqui, foi. Que ele foi um dos ícones desse movimento, né? Ele realizou várias transgressões, e uma das mais notáveis dessas transgressões foi pintar um bigode em uma cópia da Mona Lisa. Como vocês podem ver aqui na figura 2, né, nessa imagem. Aqui o bigodinho que ele pintou. E ele também exibiu, né, a escultura que ele intitula Já Fonte, que é essa aqui, vocês já devem ter visto, que na verdade é um mictório. E aí tá essa ideia do ready-made, né? Tipo, ele pegou um objeto pronto, que é um mictório, colocou ele num outro contexto, chamando de fonte, e colocando isso como obra de arte, questionando a própria arte, do que é arte, qual é o sentido disso, o fato de não ter sentido, né, do dadaísmo. E a obra que inaugurou, né, esse ready-made foi essa roda de bicicleta que foi publicada, né, foi feita em 1913, aqui nessa figura do meio, que também é do Duchamp. O dadaísmo praticamente não sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, né? Mas algumas das teses que eles criaram influenciaram o expressionismo, inclusive o expressionismo alemão, e também o surrealismo. E a arte conceitual e também a pop art, que a gente vai falar mais pra frente. O dadaísmo também influenciou outras linguagens, né? Ele começou pela literatura, mas ele também chegou nas artes plásticas e em todas as linguagens artísticas, em especial o cinema e a fotografia.
No cinema ele apareceu de forma bem experimental, bem espontânea, e surgiram obras abstratas com destaque para o diretor Hans Richter, no documentário Vormittagsspuk. Não sei falar isso, gente, é um nome muito difícil, possivelmente alemão, que em português significa Fantasmas antes do Pequeno Almoço. E na fotografia tem destaque para os trabalhos do americano Man Ray, que é esse da imagem que eu coloquei aqui para vocês, que foi o inventor da técnica de raiograma, que é tirar foto sem uso de uma câmera fotográfica, colocando o objeto perto de um filme altamente sensível e diante de uma fonte de luz. Então, assim que eles faziam as fotos. O nome dessa imagem é Mulher Dormindo. Foi feita em 1929, do Man Ray. O dadaísmo também chegou aqui no Brasil. Ele influenciou muito a literatura, representado por escritores modernistas dos primeiros anos do modernismo no Brasil, como o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Eles traziam um tom crítico e sem sentido, que são características dadaístas, né? Como eu tô falando aqui desde o começo da aula, dessa coisa do não ter sentido mesmo. E a gente pode perceber isso nos poemas do Mário de Andrade. Eu vou ler um trechinho para vocês, que está na apostila, que chama Ódio ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Então, não tem sentido, né, gente? São coisas assim com sentido sem sentido. O dadaísmo também chegou nas artes plásticas. A gente pode dar destaque para as obras do Ismael Neri, do Cícero Dias e do Flávio de Carvalho. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é do Flávio de Carvalho. Ele é um dos principais nomes do modernismo brasileiro. E agora a gente vai falar um pouquinho do surrealismo. Foi um movimento que foi muito forte nas artes visuais, né? Ele também estava na literatura, mas foi muito forte nas artes visuais. Surgiu, para variar, na Europa, na metade do século XX. E ele tem semelhanças com o dadaísmo, como eu comentei ali no início da aula. O dadaísmo produzia essa anti-arte, né? Desafiava a razão. Mas, como eu comentei ali também, no início, a ênfase do surrealismo não estava na negação, mas sim na expressão positiva. Esse movimento trouxe uma reação pela destruição que foi causada pelo racionalismo, que guiou a política europeia, né, e acabou dando na Primeira Guerra Mundial. O André Breton escreveu o Manifesto Surrealista em 1924, e, segundo ele, esse movimento era um meio de reunir reinos conscientes e inconscientes de forma tão completa que o mundo de sonho e fantasia seria incorporado pelo mundo racional cotidiano em uma realidade de absoluta surrealidade. Olha que loucura. Para os surrealistas, a obra de arte não deveria resultar do racionalismo ou da lógica, e sim dos sonhos. As principais obras surrealistas, né, estão no campo das artes visuais, principalmente a pintura e da escultura. E o surrealismo retratava aquilo que estava além da realidade.
que nasciam do subconsciente dos artistas. São manifestações estranhas, ilógicas, como as imagens dos sonhos e das alucinações. Como o que está retratado aqui na tela do Chagall, que eu coloquei no slide, onde tem um casal sobrevoando uma cidade. Para a realização dessa pintura, uma série de técnicas específicas foram usadas, né, que os surrealistas usavam muito. E eu vou citar duas delas, né, uma delas é a frottage, que é tipo friccionar com um lápis ou outro material para conseguir desenhar sobre uma superfície texturizada. Tipo, pegar, por exemplo, uma folha do chão e passar um giz de cera em cima. Isso é a frottage, né, que utiliza fricção. E também tem a grattage, que é estender cores ao acaso sobre uma prancha de madeira e depois que ela estiver seca, e fazendo efeitos em cima dela, raspando. Ambas as técnicas foram desenvolvidas pelo Max Ernst para produzir imagens parciais que ficavam para serem concluídas na mente do espectador. Eu trouxe aqui também uma obra do Magritte. Ele organizava as figuras, né, os locais, ele fazia uma reorganização, fazendo com que o espectador tivesse um olhar mais profundo sobre o que estava na frente dele. Como nesse quadro que chama A Lâmpada do Filósofo. Essa imagem aqui é de Salvador Dalí. Ele tinha muita técnica de desenho, era um pintor exímio. E ele dominava muito bem a estrutura da forma dos objetos e a anatomia do homem. Na década de 20, ele foi para Paris e ele começou a interagir com o Picasso, com o Magritte, com o Miró. E foi nesse período que se constituiu a primeira fase surrealista do Dalí. Ele é o pintor mais conhecido desse movimento, principalmente por esse quadro que eu coloquei aqui no slide, que chama Persistência da Memória, que foi pintado em 1931. O Dalí também teve participação no cinema, né, em 1929. Ele fez uma participação com o diretor Luiz Buñuel no curta-metragem O Cão Andaluz, que foi um marco do cinema surrealista, que é esse aqui da imagem 10. Esse filme não tem uma narrativa linear, ele vai trazendo cenas que são desconexas e vão gerando uma angústia, um desconforto, como se fosse um sonho ou um pesadelo. Até a capa do filme, né, é perturbadora, que tem um homem que tá cortando com uma navalha o olho de uma mulher. E ela não tá esboçando nenhuma reação no rosto. Em 1940, o Dalí começou um projeto com o Walt Disney, que era do curta-metragem Destino. Mas por causa da Segunda Guerra Mundial, o projeto teve que ser adiado, quando só tinham 20 segundos de filme produzidos. E em 2003, o sobrinho do Walt Disney retomou esse projeto e lançou a animação, que tem 6 minutos, que é essa aqui da figura 11 que eu coloquei no slide para vocês. O surrealismo também chegou no Brasil na década de 30 e também foram absorvidas pelo movimento modernista. Essa imagem que eu coloquei para vocês é da Maria Martins, né, com as esculturas dela, que são esculturas inspiradas em lendas da natureza.
E agora, gente, nossa aula tá finalizando, né? Já tá em 25 minutos. Vocês vão fazer as atividades da página 46 e 46, 47 e 48, tá? Na aula que vem eu vou corrigir essas atividades. A única atividade que não é para fazer é a atividade na prática. Beleza, gente? Assim a gente encerra o capítulo 5. Na aula que vem começamos o 6. Se ficar alguma dúvida sobre alguma coisa que se vocês não entenderam, ou que vocês têm interesse em saber um pouco mais, me mandem um clipe escola que a gente pode até combinar uma live, se for o caso, para conversar um pouquinho mais sobre. Beleza, gente? Um beijão pra vocês. E nos vemos semana que vem.